E aí, gente, boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite. Eu não sei quando o conteúdo vai chegar, mas será muito importante, muito interessante que esse conteúdo chegue até você. Sou Alexandre Popó, presidente do Diretório Municipal aqui do Rio de Janeiro, e estou aqui com o Alexandre Aguiar, nosso tenente-coronel. Um prazer enorme de ter você aqui. E a partir de agora eu vou fazer de tudo para te expor para aquela galera que está ali, para o filiado, para o carioca, para o fluminense. E eu estou tendo o prazer de conhecer ele hoje, né? Quer dizer, conheci há uns dias atrás, mas hoje finalmente eu vou poder explorar todo o conteúdo do nosso tenente-coronel. Tem uma vida rica em trabalho, em feito, em produção para o nosso país. Antes de tudo, coronel, antes de ser coronel, antes de ser um agente político, hoje candidato, né? Eu queria saber do Alexandre Aguiar, do Alexandrinho, garoto, jovem, como é que foi a vida do coronel antes de ser coronel, antes de ser tenente-coronel, antes de repente, vir para a política. A sua infância e a sua juventude. Mas conta ali para a galera do Rio de Janeiro, ali, ó. Eles estão tudo ali querendo saber de você. Ok, pessoal. Bom, como foi apresentado, né, Alexandre Aguiar, eu sou carioca de nascimento, criado na abolição até os 11 anos, nasci ali na rua Venceslau, no Meier, e meu pai trabalhador da construção civil, minha mãe dona de casa, tivemos uma infância muito rica, muito feliz, tenho 2 irmãos, sou casado, tenho 2 filhos, e antes de ingressar nas Forças Armadas, né, eu tive toda essa minha história, eu sou aquele suburbano raiz. Embora meu pai fosse construtor, a gente sempre mudou morando de aluguel, porque as obras naquela época, nos anos 80 principalmente, eram pulverizadas pela cidade. E meu pai, nós morávamos na abolição, ele tinha muita obra ali no centro da cidade, na Tijuca, ele trabalhou muito tempo com a Comasa, né, construtora Martins de Almeida, com o pessoal Walter Brown, o Rogério, que eu não vou pronunciar o sobrenome dele, Popó, porque é um nome muito difícil de pronunciar. Mas é RJ, a construtora dele. E eu trabalhei com meu pai, acompanhava ele nas obras pelo Rio de Janeiro todo. E isso foi a minha primeira experiência, né? Muito importante, eu vi como é que é empreender, como é difícil. A gente tem uma obra hoje, amanhã, mês que vem não sabe se tem, e aquele pai trabalhador, todo dia acordando em casa às 5h30 da manhã, para sair, para acompanhar e fiscalizar as obras. E quando a gente tinha tempo, levava. E toda quinta-feira, desde os 12 anos, meu pai levava dentro de casa, a gente pegava o dinheiro, que o pagamento da construção civil, pô, é em dinheiro. É em dinheiro vivo. Então, nós envelopávamos, 4h30 da manhã, estavam todos eu e meu irmão mais velho, ele devia ter uns 13 ou 14, eu devia ter uns 12, e a gente envelopando os pagamentos dos operários, para a gente poder levar para as obras, né? Então, isso foi a minha primeira experiência e responsabilidade com dinheiro. E graças a Deus, mesmo nos dias mais difíceis, Popó, nunca faltou um centavo no envelope do trabalhador, mesmo que às vezes a gente tivesse dificuldades em casa. Então, a gente que zelou pelo dinheiro do trabalhador desde novo, muito mais depois, durante a vida, com dinheiro público, que não existe dinheiro público. O dinheiro é o dinheiro do pagador do imposto. O dinheiro é seu quando você paga imposto retido na fonte ou quando você paga através da aquisição de algum bem ou serviço. Eu, Alexandre Popó, presidente do Diretório Municipal do Novo, estou aqui para sabatinar o nosso Alexandre Aguiar, tenente-coronel, 31 anos de Exército, em relação às pautas que ele julga importante para você filiado, para você eleitor fluminense, carioca, se basear se ele é um bom candidato para você ou não. Eu tenho certeza que é. Vamos lá. Alexandre, e as suas pautas? Você que prestou um serviço ao 31 anos, mais 2 anos de cobra, quer dizer, dedicado ao Brasil, Exatamente. Trabalhou em todas as regiões do Brasil. Sim. Agora, nessa nova batalha, nessa nova trilha, esse novo campo, como se candidatando a deputado estadual, quais são as suas pautas para o carioca e para o fluminense? Ali, para o povo. Popó, as pautas são o seguinte:
como já foi observado nas últimas pesquisas, a grande preocupação do mundo hoje é com criminalidade e segurança. Particularmente no território brasileiro, foi observado que, além da criminalidade e segurança, a corrupção é o segundo assunto que mais preocupa os brasileiros e a saúde em terceiro lugar. Sabendo desse anseio da população, eu resolvi encarar o desafio de concorrer às eleições para deputado estadual e pautar em cima dessas necessidades apresentadas pela população brasileira. E uma primeira pauta que eu coloquei foi apoiar as forças de segurança. Por quê? As forças de segurança, elas são fundamentais para atender ao anseio da população. É como chover no molhado, mas com ação. Todo mundo sabe da insegurança que é sair de casa, deixar um filho ir para a escola e você não ter paz na sua própria casa porque não sabe se aquela pessoa vai voltar, não sabe se o policial vai poder cumprir o seu dever e voltar para casa em segurança. E esse apoio às forças de segurança é um apoio baseado em quê? Reequipamento das forças. O Partido Novo, ele tem pautado por reaparelhar a força de segurança com equipamentos de primeiro mundo, inclusive recorrendo aos governos americano e de Israel, para que esses equipamentos sejam adquiridos lá e sejam colocados em prática no combate à criminalidade. Isso vai poupar vidas, poupar a vida daquela população que vive esmagada pelo crime organizado e, ao mesmo tempo, também resguardar o policial, tanto o civil quanto o militar e as outras forças de segurança, porque a inteligência, ela poupa vidas e ela atua com mais precisão. É isso. Vamos continuar aqui espremendo o nosso tenente em relação à pauta, porque a gente sabe que ele também tem outras pautas e que tangenciou a vida dele na área de prevenção de saúde. Eu gostaria de saber as suas pautas ligadas à questão de prevenção, à questão da saúde e sabendo que você também superou um problema há pouco tempo e acho que é importante você colocar a tua experiência e o porquê dessa tua pauta, o porquê dessa tua preocupação. Vamos lá? Ok. É fiscalizar as campanhas de prevenção do câncer de próstata e câncer de mama. Como bem colocou aqui o Alexandre Popó, eu passei por um processo de cirurgia de próstata devido a uma detecção precoce no meu diagnóstico. Eu acompanhei um médico com uma expertise muito apurada, um tato muito grande. Ele verificou através do meu exame de PSA que estava normal e variou 0,1, ele mandou fazer uma ressonância e foi detectada o câncer de próstata. E nessa ressonância apareceu lá uma escala PIRADS 4, para quem entende, sabe o que eu estou falando, é um nível de possibilidade da pessoa estar com uma neoplasia maligna. E foi confirmado logo depois, após a biópsia. Mas o fato de eu ter tido essa sorte, vamos dizer assim, de ter sido diagnosticado precocemente, me fez pensar na maioria da população que não tem essa oportunidade, nem através dos órgãos públicos e nem aqueles que têm plano de saúde, porque acontece que o câncer de próstata, o homem tem muito preconceito com relação aos exames. E aí é uma doença silenciosa também. Doença silenciosa. Os sintomas, nem todos têm os sintomas. Eu tive a felicidade, eu coloco tudo como bênção na minha vida, entendeu? Então, eu tive a sorte de observar alguns sintomas e procurar o urologista. E também tive a sorte de ser o mesmo urologista que eu já tinha ido para fazer uma consulta de rotina
e ele fez essa verificação, que embora tivesse variado de 0,3 para 0,4 e tivesse nos níveis normais, ele falou que a variação naquele pouco tempo não era normal e me mandou fazer uma ressonância. Em virtude disso, eu achei importante, agora me candidatando a deputado estadual, que atacar essa campanha de prevenção não ficar só no Outubro Rosa e Novembro Azul. O ano todo, incentivar as pessoas a irem ao médico, homens e mulheres, e diminuir essa fila, porque a mamografia muitas vezes demora muito para a mulher conseguir uma vaga na mamografia e ela acaba desistindo. A mesma coisa é com relação a convencer o homem aí, porque quando fala de prevenção, já pensa logo no exame de toque. E hoje em dia temos tecnologias que dispensam esse exame. É lógico, como eu não sou da saúde, eu não vou me estender nesse caso, mas a minha intenção como deputado estadual é fiscalizar essas campanhas. É isso aí, de repente intensificar as campanhas e manter não só um mês para... Perfeito, tentar ver se essas campanhas são colocadas durante o ano inteiro, né? Exatamente. Se não me engano, existem caminhões de mamografia que em determinados meses andam pelo interior. Eu acho que tinha que ser uma política constante, cotidiana, que ficasse o tempo inteiro girando, principalmente nos municípios onde não tem a questão da ressonância e que não dá para se fazer o exame, a pessoa tem que se deslocar. A gente sabe que tem alguns caminhões que tem esse equipamento e que ter uma política pública de prevenção preventiva pode se deslocar esse caminhão para os municípios mais distantes e colher esses exames da população local. De uma forma, isso é muito importante. De uma forma constante, todos os meses, dentro de um circuito, de tal forma que depois de um ano a gente possa recircular e estar fazendo anualmente ou bianualmente, de acordo com a necessidade do exame. A gente sabe que o de próstata, o ideal é de 2 em 2 anos, e a partir de uma certa idade, fazer inclusive anualmente, né? Exatamente. Principalmente aqueles casos que já apareceram na sua própria família. E a outra pauta... Quem tem tendência genética, né, da família. Também. Podemos avançar? Vamos lá, vamos para a próxima pauta. Vamos agora o ensino e cultura. É muito importante nós do Partido Novo tentarmos apoiar o ensino técnico, porque o ensino técnico ele permite ao cidadão já o primeiro contato com a sua profissionalização. O jovem ele já vai ter uma motivação para começar a procurar o mercado de trabalho, e nós temos aqui no Rio de Janeiro as FATEC, né? Que elas, além de terem os cursos técnicos, elas fornecem qualificação profissional, mas elas precisam estar estruturadas para poderem oferecer a esses alunos a melhor condição e para os professores condição de ensinar adequadamente. E com relação ao ensino, nós não podemos dissociar o ensino daquele agente principal que é o professor. O professor, eu considero, embora nós saibamos que para funcionar bem precisamos de família, aluno e a equipe, não só os professores, todo o universo do acadêmico, que esteja pedagógica, equipe pedagógica, porque o universo, o ambiente escolar, ele é muito importante. E nós, dentro dessa avaliação, verificamos em Minas Gerais, Goiás e Paraná o sucesso das escolas cívicos militares. O modelo cívico-militar ele tem sido aplicado com sucesso nesses estados, e os índices de disciplina e mesmo os índices avaliados pelo IDEB têm melhorado bastante através da aplicação desse modelo. Então seria um outro modelo a ser adotado, na verdade expandido, porque nós já temos no estado do Rio de Janeiro algumas escolas cívico-militares que seriam aperfeiçoadas e estender esse modelo para outras escolas, sendo que a escola cívico-militar, ela, diferente do que muitos imaginam, não é militarizar a educação,
existem os colégios militares e existe a educação cívico-militar. Seria uma educação em que a disciplina ela seria mais um vetor dentro do processo de educação. Por quê? Nós daríamos segurança também para o professor. O professor, ultimamente, ele tem sido muito maltratado em sala de aula. Ele tem sido amedrontado. A juventude, que muitas vezes vai para a escola ávida pelo conhecimento, se depara com alguns, não são todos, né? São coisas pontuais, alguns alunos altamente desrespeitosos. E com a educação, o modelo cívico-militar, o professor ele vai ter essa preservação para que ele possa aplicar o conteúdo programático dentro de um ambiente seguro. E é legal, né, a gente pensar que esse processo, esse formato já foi aplicado em Minas com trilhas, né? Sim, trilhas do conhecimento. Trilhas do conhecimento, tal. 140 mil trilhas do futuro. Trilhas do futuro, verdade. 140 mil jovens foram treinados em Minas, o que ajuda a formar essa mão de obra e ajudou Minas a ter 1 milhão de emprego em 6 anos, 7 anos e meio de Zema. Conseguiu 1 milhão de empregos informais. Por quê? Porque as empresas que iam para Minas já podiam contar com a mão de obra preparada pelo Trilhas do Futuro e, de acordo com a região, a vocação regional era obedecida e treinava, então, o jovem com os cursos técnicos de acordo com a região dele. Quer dizer, ele não precisava sair do interior para vir para uma capital para treinar e ser empregado. Com isso, Minas conseguiu fixar muito jovem junto às suas famílias, sim, obedecendo a vocação local e dando treinamento a 140 mil jovens. Então é um modelo a ser replicado não só no Rio de Janeiro, mas acredito que no Brasil inteiro. E aqui nós temos as FAETECs. Sim, então, e no Rio de Janeiro nós também temos os modelos de escolas agrícolas. Essas escolas agrícolas, elas ajudam o jovem, inclusive, a fixar residência no interior. Exatamente. É importante o desenvolvimento da agricultura. O estado do Rio de Janeiro ele é um estado formidável em termos de produção de alimentos e inclusive de criação de animais. Nós temos aqui a recuperação do cavalo campolina. O Rio de Janeiro ele conseguiu, através de esforço da zootecnia veterinária, recuperar a raça do cavalo campolina que estava ameaçada de extinção. E as pessoas não sabem, mas no Noroeste Fluminense existe produção leiteira, existe aqui no entorno do Rio de Janeiro, da capital, a gente tem produção de hortifruti, entendeu? Que é claro, a gente importa muita coisa agora de Minas, de São Paulo e do próprio Espírito Santo, do ponto de vista de alimentos, mas podemos voltar a ter um estímulo para produzir e se tornar autossuficiente em alimentos que, infelizmente, o Rio de Janeiro, a gente, por exemplo, tem um sítio no Mendanha, e quando eu comprei o sítio, havia uma produção de hortifruti muito intensa nos sítios no entorno, na região toda. Aquela região toda está sendo loteada e construindo casas em lugares onde se produzia hortaliças, chuchu, legume, laranja, banana, enfim, a gente tinha uma produção na região, dentro da cidade do Rio, estou falando Mendanha, cidade do Rio, tínhamos produção. Agora, infelizmente, não temos mais. Cada vez mais vamos empurrando isso para o interior do estado, inclusive para outros estados que nos fornecem hoje em dia alimentos. Não somos mais autossuficientes, em exatamente, alimentos, mas acho que há a possibilidade de estimular, melhorar a logística de transporte para que a gente volte a ter uma condição no Rio de Janeiro, dentro do estado do Rio de Janeiro, de produzir mais alimentos. É claro, no interior a gente ainda tem muita coisa interessante acontecendo, muita produção, mas a gente precisa melhorar a infraestrutura logística para que esses produtores fiquem lá e produzam cada vez mais, Então, quem está se candidatando a uma vaga para a Assembleia, como o nosso tenente-coronel, que já viajou o Brasil todo e conhece o Brasil todo, todas as regiões, entende que o interior é importante e que a atuação dele não pode se limitar à área metropolitana. E é isso que eu espero. Espero que tudo que ele colocou aqui
ele lute por cada pauta que ele colocou e que o dia que tiver um caminhão fazendo mamografia em Varre-Sai, que ele esteja lá junto, prestigiando, falar, eu lutei, mas está aí o caminhão, Varre-Sai, está aí em Paraty, está aí nos municípios mais longínquos do Rio de Janeiro, atendendo a população, que é uma população que quando tem alguma coisa tem que se deslocar para os grandes centros. E é complicado isso. Então, eu acredito muito na transformação do Rio de Janeiro com homens de coragem. E a gente vê um tenente-coronel, 31 anos de exército, 2 anos de cobra, prestando serviço à população do Brasil inteiro, inclusive na operação acolhida na fronteira com a Venezuela. Esse homem esteve lá atuando, inclusive, na área de saúde. Verdade. Então, é importante que vocês saibam que quem está aqui, esse material humano pré-selecionado para o Novo, é um material humano que você não encontra em nenhum outro partido. Só o Partido Novo pode te oferecer o Novo, um ser humano que quer contribuir coletivamente para a sociedade fluminense, para a sociedade carioca. Coronel Alexandre Aguiar, número 30636. Do ônibus, lá do Gardênia, da juventude dele. Exatamente. 636. É o 636. Peguei muito 636 ali. Pois é, um cara que pegou muito 636, agora vai fazer vocês embarcarem no 636, numa urna próxima da sua casa, numa escola bem próxima. Você vai digitar 30636 e vai trazer de volta esse coronel da reserva para ativa. Agora no novo campo, no campo inclusive mais difícil, mais complicado, que ele ainda não experimentou. Mal sabe o que o espera. É verdade. Mas eu queria ainda completar. Vamos lá. Dizendo ali, que... ó, no Rio de Janeiro, agora exclusivamente para todos os fluminenses. Paulo, por favor, produção, dê a ele a câmera do Rio de Janeiro de todos os feriados. Você, eleitor fluminense, eleitor do estado do Rio de Janeiro, esse estado que eu amo, esse estado que eu conheço de ponta a ponta, tenho parente em todos os locais do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, Belfor Roxo, São João de Meriti. Vamos votar no dia 4 de outubro, 30636, Alexandre Aguiar. E terminando, além das pautas de educação, eu acho importante destacar a cultura. Porque eu tenho uma lembrança muito feliz e você também, que nós somos da mesma geração. Da mesma geração. Os antigos concertos para a juventude. Pô, aquilo é muito legal. Né? Muito legal, a música, o nosso saudoso e ainda vivo, né, Isaac Karabchevsky, um grande maestro, e outros músicos das nossas orquestras, que se apresentavam ao ar livre, se apresentavam no aterro do Flamengo. Numa época, Paulo, volta para mim, que agora eu tenho que... Numa época em que você, numa escola pública, municipal, estadual, você tinha aula de música teórica e você participava, inclusive, de coro. Eu ensaiei em coro, de coral. A gente estudava inclusive partitura em aulas teóricas dentro de sala de aula e participava da formação de coral, que a gente ensaiava o ano inteiro para no final do ano a gente apresentar ali no final do ano para os nossos familiares. E os pais também participavam. Os familiares iam e participavam e era uma festa. Então, eu sou do tempo que a escola pública ensinava espanhol, francês e inglês. Cada semestre você fazia uma língua que você escolhia. Ainda no primeiro grau. Ali sim, na escola antiga, municipal. Na antiga 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série, que agora exatamente. é 6º, 7º, 8º e 9º ano. E, além disso, você tinha artes industriais e técnicas comerciais para as moças, e você tinha esporte. Cada semestre você treinava uma modalidade, handebol, voleibol, futebol. Então, era isso que a escola pública te oferecia. E você todo dia chegava ali 10, 15 minutos mais cedo para hastear a bandeira e cantar o hino nacional. Isso tudo acabou e as escolas cívico-militares vão trazer essa disciplina e vão trazer o estudo de OSPB e de moral e cívica, vão trazer a música de novo como uma necessidade
numa matéria de cultura, que socializa, que organiza as pessoas em grupo, que dão noção de time às pessoas. Então, é isso que eu sonho. Eu não sonho nada impossível. Eu sonho aquilo que já existiu, comigo, já vivenciamos. Que nós vivenciamos. É só isso que eu queria para os nossos netos. Para os meus filhos já não foi possível, mas para os meus netos ainda temos chance. Não é isso, Coronel? Exatamente. Então, eleitor carioca, você está diante de uma pessoa que é uma pessoa assim como você. Os pais migraram para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida. Meu pai paraibano, lá de Ingá, perto de Campina Grande. Minha mãe de Acaiaca, depois de Mariana, na Zona da Mata. E unidos ali, se conheceram na Praça General Osório e criaram uma família maravilhosa. E esse interesse que eu tenho em participar da política é para servir, continuar servindo. Porque servir, você bem sabe, é uma vocação. E você faz isso com felicidade, sem interesse de nada que não seja prestar o bem comum e a qualidade de vida ao maior número de pessoas. E a política, ela dá essa possibilidade, no caso deputado estadual, de apoiar as políticas públicas do Estado que estiverem em direção desses movimentos que eu acredito serem os mais legítimos e aqueles que vão acrescentar à população uma qualidade de vida melhor. Segurança, educação e cultura, para que as pessoas possam ir e vir em paz e exercer a sua cidadania plena. Gente, para finalizar, eu gostaria que você colocasse as suas redes sociais para que as pessoas que querem entrar em contato, te apoiar, algum líder de alguma região que queira, de repente, apoiar a sua campanha, como a gente faz para entrar em contato com o Tenente Coronel Alexandre Aguiar, número 30636, não se esqueça. Vamos lá, suas redes sociais. A minha rede social principal para essa campanha é o Instagram, e Alexandre Aguiar RJ. Nós estamos lá para ouvi-los. Aquele que tiver interesse, coloque um direct, coloque uma crítica, enfim, sugestões. Afinal de contas, nós somos a voz de vocês na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a presença e deixar claro que o podcast, o Novo Cast, que é o podcast do Novo, estará voltando com outros candidatos e também, assim que a Alexandre Aguiar aprontar novos conteúdos, voltará a gravar para ser distribuído no Instagram do partido, nas redes sociais do próprio Alexandre, nas redes sociais da Pacto Mídia, né? do novo Pacto TV que a gente montou agora. Nós temos um web TV, estamos preparando um sistema de comunicação para atingir a mais pessoas, a mais eleitores, a mais filiados do Rio de Janeiro, de todo o estado. E esse projeto provavelmente vai evoluir para o Brasil depois das eleições, esse projeto de comunicação que a gente começa agora, né, aproveitando a necessidade de comunicar no Rio de Janeiro. É isso aí. Até a próxima. Nos vemos em breve. Ok, me despeço repetindo o número. 30636 Alexandre Aguiar. Um deputado para chamar de seu. Esse cara sou eu.